Ora bem, bom dia a todos, outra vez. Depois daquilo que a Miriam me esteve aqui a dizer, eu não tenho muito a acrescentar. Foi extremamente rica a intervenção dela. Vou procurar ser o mais curto possível e pedia ao nosso querido coordenador que me controlasse ferozmente. Ora bem, há já 15 anos, ou 17 até, que eu defendi num trabalho que fiz que um dos contributos da educação à distância era o de ser revelador. Revelador no sentido fotográfico do termo. Através da análise daquilo que se passava com a educação à distância num determinado país, nós conseguíamos perceber as forças conservadoras e as forças progressistas em relação à educação nesse país, como é que eles enfrentavam as novas tecnologias, etc, etc. Portanto, eu penso que qualquer investigação, ou conjunto de investigações, ou estratégia de investigação sobre o ensino à distância, vai ter implicações não só no ensino à distância, mas também vai ter implicações benéficas, se a investigação for bem feita, naturalmente, nos sistemas educativos em geral e nas sociedades envolventes. A minha reflexão, que vai ser uma reflexão, como eu disse, bastante curta, parte de uma hipótese que naturalmente teria de ser confirmada, mas não passa de uma hipótese. É que a produção científica tem-nos mostrado um pouco, a sociologia da ciência, que a produção científica decorre muito, é muito função da agenda política, da agenda económica e da agenda social. Porque é a partir da agenda que se constroem as prioridades e os financiamentos, etc. Nesse sentido, eu procurarei, a partir do modelo de análise que vos vou aqui rapidamente mostrar, vou procurar ver quais têm sido os temas dominantes nos grandes encontros internacionais de 4 grandes redes internacionais ligadas ao ensino à distância. Mas antes de falar dessas redes, eu gostaria de falar justamente do modelo de análise. Eu, nesse meu trabalho, que foi, por acaso, a minha tese de doutoramento, eu procurei definir os horizontes de pesquisa do ensino à distância, arranjei na altura 3 eixos, um eixo espacial, e pensei, bom, há investigações sobre o ensino à distância que podem ter caráter mundial, portanto, em termos de ensino à distância comparado, internacional, nacional, regional e local. Isto, portanto, no eixo espaço. No eixo tempo, pode haver investigações dedicadas à evolução histórica do ensino à distância, portanto, centradas no passado, a uma análise da conjuntura ou aos desafios que se prevêem nos próximos anos. E, portanto, temos aqui estes 3 momentos, passado, presente e futuro. Também podemos olhar as investigações por nível de complexidade sistémica, um pouco como dizia ainda há pouco a Miriam, portanto, a um nível macro, meso ou micro. É claro que, ao olhar para esta primeira aproximação, isto é demasiado complicado, porque é pouco prático, porque dá 45 tipos de estudo, não é? Portanto, perante esta situação, eu propus, na minha própria tese, a organização para poder entender as áreas de pesquisa do ensino à distância em 4 grandes áreas. A área da teoria geral, a área dos sistemas ensinantes, a área dos sistemas de comunicação educacional e a área dos sistemas aprendentes. E aqui já estamos a lidar com 4 categorias, que é um bocadinho mais fácil. É claro que estes 4 tipos de estudos é uma tipologia mais operacional, mas é pouco precisa. Entretanto, mais tarde, eu tive acesso a uma investigação feita pelo Irwin Wagner, que foi publicada
num trabalho coordenado pelo Rocha Trindade no ano 2001, e o Wagner, a propósito das categorias de investigação sobre o ensino e educação aberta e à distância, ele encontrava 10 tipos, que é escusado estar aqui a lê-los, porque não é para isso que estamos aqui a refletir. O que eu queria chamar-vos a atenção é que eu, ao olhar para este enunciado, não vejo aqui um critério lógico, vejo apenas um critério temático. E, portanto, isto também me tinha alguma dificuldade em termos de modelo de análise. E então eu procurei, para refletir hoje convosco, fazer um cruzamento daquilo que eu tinha pensado com aquilo que o Wagner pensou, o que dava um modelo deste tipo, portanto, em que eu meti as categorias do Wagner dentro das minhas, e isto já me permitiu refletir um pouco mais sobre o assunto. Bom, dito isto, e tendo, enfim, uma ferramenta tosca para poder analisar, eu procurei ver, do ponto de vista meramente impressivo, digamos assim, sem qualquer tipo de amostra representativa, algumas obras que me pareceram significativas, que foram feitas no início do milénio, e encontrei aqui algumas obras que têm um critério perfeitamente pessoal e subjetivo, mas onde eu queria chegar era a isto. Não olhem tanto para os nomes dos autores e os títulos, mas olhem para a quantidade dos exemplos. E o que me chamou a atenção foi que havia aqui uma zona de subinformação. Isto é, em matéria de sistemas aprendentes, eu senti que no princípio do século, portanto, na passagem do século XX para o século XXI, senti que havia muito pouca investigação sobre como é que as pessoas aprendem, qual é a teoria da recepção. É muito mais o modo como nós ensinamos. Portanto, parecia-me a mim, e é apenas a primeira pista que eu aqui lanço para a discussão, é que haveria necessidade de maior investigação sobre o aprendente e a sua circunstância de aprender. A seguir, decidi então agarrar na agenda dominante em grandes eventos internacionais nos últimos anos e escolhi 4 redes, que são 4 grandes organizações internacionais ligadas ao ensino à distância. A EADTU, European Association for Distance Teaching Universities, que é a grande associação das universidades abertas europeias. A IDEN, que é também uma organização europeia que foi criada quando os países de leste, quando se deu a abertura, e portanto os países de leste quiseram também aderir a um modelo de ensino à distância que permitisse democratizar as suas sociedades. O ICDE, que é o grande fórum mundial, não é verdade? E a ESAD, que é a Associação Ibero-Americana de Educação à Distância. Podia ter escolhido outras redes, mas penso que estas redes são suficientemente significativas para permitirem uma pequena reflexão. A partir disto, eu fui ver o que é que cada uma destas organizações tinha feito em matéria de encontros internacionais e procurei, nos últimos 6 anos, portanto, desde 2007 a 2012, procurei ver quais eram os temas-chave, a partir dos programas das conferências internacionais, quais eram os temas-chave que, no fundo, constituíam a agenda. Não é verdade? E dos temas-chave, quanto tempo é que eu tenho? Pronto. Dos temas-chave, eu vou repetir estes temas, portanto não vou agora, estou-vos só a explicar a metodologia que adotei. Procurei resumir as tendências que observei neste quadro da seguinte maneira. Em matéria de teoria geral,
os programas das conferências parecem sublinhar, em primeiro lugar, o tema sociedade de conhecimento e sustentabilidade. A preocupação com a sociedade do conhecimento aberta, com uma aprendizagem e sustentabilidade como um ecossistema de inovação e de conhecimento, a construção, portanto, de comunidades virtuais como elemento de construção da sociedade de conhecimento. Este, portanto, foi o primeiro cluster, digamos assim, de temas de agenda dentro da teoria geral. Por outro lado, comecei a observar, numa análise grosseira, mas que alguns títulos tinham a ver com a educação à distância face à crise. A inovação global e aberta, a qualidade da educação à distância no contexto da crise financeira. Este tipo de títulos surgem sobretudo nos últimos anos. Portanto, a partir do momento em que se começa a gerar a crise internacional, estas grandes organizações, estas redes de ensino à distância também se mantêm, digamos, atualizadas em relação às preocupações sociais e políticas. Por outro lado, a educação à distância e o futuro. Vários títulos falam sobre estratégias, políticas, objetivos, desafios, barreiras e oportunidades da educação à distância. Um aspecto que me parece que, sem dúvida de sublinhar, é a preocupação nestas conferências em agarrar a questão da inclusão social. Portanto, a educação à distância e a inclusão social, com temas ligados à educação flexível para todos. Eu aqui, até neste caso, até tenho 2 títulos. Pontos sobre o fosso de desenvolvimento, sobre o fosso, perdão, do desenvolvimento, a questão do papel da universidade e do desenvolvimento regional, a inclusão e a inovação no espaço ibero-americano do conhecimento e outros títulos menores, mas estes seriam os mais interessantes. Houve também uma preocupação, e eu julgo que isto é interessante ver, em retirar a situação de insularização em que durante vários anos o ensino à distância esteve. Portanto, começam a aparecer muitos títulos sobre o ensino à distância e o ensino superior presencial. Papel da educação aberta e flexível no sistema europeu do ensino superior em 2020, por exemplo, é um título elucidativo, ou seja, começa a haver a preocupação nestas redes de que o ensino à distância seja uma espécie de fertilizador do resto do sistema educativo. Finalmente, um aspecto que, do meu ponto de vista, é muito interessante, ainda que seja relativamente subtil, que é a questão do diálogo intergeracional. Tem alguns títulos ligados a novos e velhos aprendentes ao longo da vida. Isto é extremamente importante por causa da questão do envelhecimento, porque todos os relatórios prospectivos indicam a questão do envelhecimento mundial e, portanto, esta questão do diálogo intergeracional é fundamental. De comum, eu diria que, em termos de teoria geral, parece-me que a investigação vai todo no sentido de aprofundar a responsabilidade social da educação à distância. Em termos de sistemas de ensinantes, encontrei vários títulos sobre a oferta de ensino à distância, a aprendizagem ao longo da vida, que é muito sublinhada, a educação à distância em rede e os recursos educacionais abertos. Isto leva claramente por trás os conceitos de abertura, de flexibilidade, de diversidade dos sistemas ensinantes. Quer dizer, e a necessidade de investigar nestas áreas. Quanto à questão dos sistemas de comunicação educacional, encontrei, sobretudo, 2 temas. A questão dos serviços online e a questão dos territórios digitais emergentes, nomeadamente a Web 2.0. Neste sentido, continua a observar-se um compromisso
da educação à distância com as tecnologias digitais de informação e comunicação. E eu aqui estou a seguir a sigla proposta e que eu passei a adotar do Daniel Mill no seu último livro, que me parece muitíssimo feliz. Finalmente, quanto à questão dos sistemas aprendentes, a questão da mobilidade virtual, que é uma questão extremamente importante, porque se contrapõe a programas presenciais, por exemplo, que existem na Europa, como o Erasmus, a mobilidade virtual, a questão das culturas de aprendizagem e a questão das comunidades de aprendizagem. O que leva a sublinhar, em todos estes aspectos, a questão de aprofundar a investigação sobre a autonomia dos sistemas aprendentes. Só para terminar, eu diria que isto é o que a agenda dos últimos anos me mostrou em relação a estas 4 organizações. Procurando não entrar no futuro de marcha atrás, eu costumo respeitar muito os relatórios prospectivos e neste relatório de o Nesotto e do Grevi, que foi encomendado pela União Europeia sobre o que é que se vai passar até 2025, eles apontaram 6 grandes tendências: a globalização, a tendência para o envelhecimento, a tendência para a diversidade cultural, para os problemas ambientais se agudizarem, para haver uma maior pressão liberal sobre a educação, saúde e segurança social, portanto com um investimento hostil, uma espécie de tomada hostil do Estado de Previdência, e uma insegurança maior. São 6 grandes tendências que eles observam, não só para a Europa, mas também para o resto do mundo. Bom, pensando nisto, isto naturalmente vai levantar um conjunto de necessidades educativas. Temos que preparar as pessoas em termos de educação para a cidadania, para este conjunto de questões. Educá-las para a mudança, para o desenvolvimento, para a solidariedade, para a autonomia e para a democracia. Ora, naturalmente que isto traz, e com isto termino, necessidades para o ensino à distância, quer para investigar, quer para atuar. Por um lado, criando sistemas nacionais mais robustos e integrados, mistos, híbridos de ensino à distância e ensino presencial, e, por outro lado, aprofundando e fortalecendo uma rede internacional de cooperação para podermos construir e produzir sinergias para enfrentar estes problemas gravíssimos que já não são à escala nacional, mas global. Muito obrigado pela vossa atenção.